Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre geometria analítica, mais especificamente a posição que a gente possa ter entre uma reta e uma circunferência. Então, que ela pode ocupar diversas maneiras. A gente vai ver e vai, através de cálculo, também conseguir observar qual vai ser essa posição entre uma reta e uma circunferência. Então, vamos lá. Nosso objetivo vai ser determinar as posições da reta em relação à circunferência dentro de um plano cartesiano. Então, se você considerar uma circunferência e uma reta, que posição a reta pode ocupar em relação à circunferência? Já nesse momento você já consegue me dizer? Se não consegue, não tem problema. Vamos lá revisar, que são conceitos que você já conhece. Então, nós temos aqui a primeira condição, que é quando a reta vai tangenciar a circunferência. Obviamente, aqui está mostrando uma posição de tangenciamento, mas ela pode ser com infinitos pontos aqui. O que é quando ela tangencia? Ela toca em apenas um ponto na circunferência. Concorda comigo? Tranquilo. O que mais que a gente pode falar? Quando a gente fala aqui, ó, nós temos o centro da circunferência, nós vamos ter que a distância do centro até a reta vai ser exatamente igual ao raio. Essa é uma característica numérica em relação quando uma reta é tangente à circunferência. Relembrando um conceito, já que a gente já falou, quando a gente fala um ponto na geometria, a gente usa uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Quando a gente usa uma reta, a simbologia a gente usa uma letra minúscula. Qualquer letra do alfabeto em português, minúsculo. Quando a gente vai representar uma circunferência, a gente vai usar uma letra grega qualquer. Nesse caso ali a gente usou a letra grega lambda, né? Então nós temos que a reta T aqui é tangente em relação à circunferência lambda. Joia? E a característica é que a distância do centro até a nossa circunferência é igual ao raio. Essa é uma característica numérica para a gente identificar que ela é tangente, a reta é tangente à circunferência. Outra posição que a gente pode ter é da secante, ou seja, ela corta a nossa circunferência em dois pontos distintos. Este ponto e esse ponto aqui nesse exemplo. Nesse caso aqui, nós dizemos que a reta T é secante à nossa circunferência lambda. Nesse caso, como é que eu vou ver uma característica numérica? Nós vamos ver que a distância do centro até a reta é menor do que a distância do raio. Então, se a distância do centro da circunferência até a reta é menor que o raio, consequentemente, nós vamos dizer que ela é secante. E o terceiro caso, que é quando a reta é externa à circunferência, ou seja, está em qualquer posição aonde ela não está tangenciando, ela não é secante, ou seja, não está cortando em dois pontos, nós vamos dizer que ela é externa à circunferência, nesse caso lambda. O valor numérico que vai ser a característica de uma reta que seja externa à circunferência vai ser que a distância do centro até essa nossa reta vai ser maior que o raio. Então vocês vejam que tem três características numéricas. Quando a distância do centro até a reta é igual, nós dizemos que ela é tangente. Se a distância for menor que o raio, significa que ela é secante. E se a distância do centro até a reta é maior que o raio, nós vamos dizer que essa reta é externa à circunferência. Tranquilo? Joia! Então agora vamos ver um exemplo aqui. Determinar a posição relativa entre a reta S, que é essa daqui, e a equação de circunferência, que tem esse valor aqui. No caso, as duas estão na forma reduzida. Concorda comigo? Sim, né? Ou me desculpe, a forma geral, porque ela está igual a zero. Tranquilo? Então as duas estão na forma geral. E como é que eu vou ver? Ah, professor, agora ficou difícil.
Lá na outra, eu tinha os desenhos. Eu vou precisar fazer o desenho? Não, gente. A ideia da geometria analítica é exatamente que eu não precise obrigatoriamente fazer os desenhos. A gente consiga resolver ela algebricamente. Lembra que eu falei das distâncias? Então, eu vou calcular a distância do centro até essa reta. Consequentemente, eu já vou saber se ela é tangente, se ela é secante ou ela é externa. Para isso, o que eu vou precisar saber? Eu preciso saber o centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é olhar aqui. O 2 é igual a quem? A menos 2a da nossa circunferência, da nossa equação geral da circunferência, ou seja, 2a igual a 2. Quem não lembra, a gente viu no vídeo anterior. Então, portanto, o a vale menos 1. Esse 2 aqui é igual a menos 2b. Menos 2b é igual a 2, portanto, b vale menos 1. Já temos o valor de A e o valor de B. Portanto, o centro da nossa circunferência é menos 1 e menos 1. Joia? Agora a gente precisa determinar o raio. O raio vai ser o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio é igual a quem? É igual a 1. Vamos substituir no lugar do A o menos 1 e no lugar do B o menos 1 que a gente acabou de calcular. Fazendo todas as operações matemáticas, achamos que o raio é igual a 1. Então, nós já temos o centro e temos o raio. Agora, o que eu vou fazer? Tendo o centro e o raio, e temos a reta que nós queremos comparar. A gente vai usar aquela formulazinha da distância entre um ponto e uma reta. O ponto que a gente vai considerar é exatamente o centro, até a reta lá. Então, distância do centro até a reta S, a gente vai fazer a substituição. O 1 que é da equação da reta, esse outro 1 também é equação da reta, e esse 1 da reta. Lembrando aqui, ó, 1 e 1 aqui. Substituindo aqui daí o valor aqui do centro, que é o ponto considerado menos 1 e menos 1, lembrando que isso daqui é em módulo, né? Dividido pelo valor de A ao quadrado e o valor de B ao quadrado. Resolvendo de 1 sobre raiz de 2. Fazendo a racionalização, ficou 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Raiz de 2 dividido por 2, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, dividido por 2, 0,7. Agora a gente vai fazer aquela comparação. Se a distância desse ponto, que é o centro, até a reta, for igual, significa que são tangentes. Se ela é menor, é secante. Se ela é maior, ela vai ser externa. Nesse caso, ela é menor do que o valor do raio. Portanto, podemos afirmar que essa reta vai ser secante à circunferência. Tranquilo, gente? Então vamos lá praticar esse conceito que eu acabei de falar. Verifique a posição relativa entre a circunferência que tem esta equação, a esta reta S e a essa reta T e a reta U. Então você tem 3 retas, vocês vão ter que comparar primeiro a primeira reta, depois a segunda, depois a terceira. Mas para facilitar a vida de vocês, está dado a forma reduzida, ou seja, só olhando vocês já sabem o centro e conseguem rapidamente determinar o raio. Então não é uma questão muito longa. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Galera, antes da gente conferir o exercício, eu quero fazer aquilo que eu sempre converso com vocês, né? Fórmula é o menos importante, a gente precisa saber o quê? O conceito. E vocês vejam que agora a gente está começando a entrelaçar os conceitos. Antes a gente estudou separadamente a equação da reta, depois trabalhamos com a equação reduzida, depois a equação geral da circunferência, e agora a gente viu as posições relativas, que a reta pode ser tangente, pode ser secante, pode ser externa. E a gente começou a usar um outro conceito que era exatamente a gente calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então vocês vejam que a gente juntou praticamente todos os conceitos que a gente estava trabalhando de geometria analítica até agora em uma questão só. Para não complicar, o que você tem que saber? Cada um dos conceitos para depois se preocupar em aplicação da fórmula. Então vamos verificar o que vocês produziram? Então nós temos aqui a equação da circunferência e temos três retas, a reta S, T e U. Então primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Ver exatamente o centro. No nosso caso aqui, então portanto é 3 e 1, que seria o centro da minha circunferência. O raio aqui está r ao quadrado é igual a 9, portanto o raio é igual a 3. Com isso daqui, agora eu posso fazer separadamente cada uma das equações das retas para a gente verificar qual é a posição relativa comparando ao raio da nossa circunferência. A formulazinha da distância do ponto até a reta, aqui em cima é a equação da circunferência, da reta que a gente vai usar. Por exemplo, da reta S seria esta equação, aonde o x e o y aqui vai ser exatamente o centro da nossa circunferência. A e B, que são os coeficientes que a gente coloca aqui embaixo. Substituindo lá, ó, 4/3 do centro, que é 3, 1 aqui e o nosso ponto que é 1, o menos 1 de lá vezes 1, mais o 2 que é exatamente da nossa reta ali. Embaixo o valor de A e o valor de B, fazendo toda a continha, lembrando que módulo a gente só vai considerar o valor positivo, fazendo a nossa continha aqui, toda a nossa operação, achamos que a distância é 3 entre o centro e essa reta S. Se ela é 3, essa distância, e o nosso raio também é 3, a gente vai saber então, portanto, que essa reta ela é tangente. Fazendo da mesma maneira em relação à reta T, colocamos a reta T em cima, substituímos o valor do x, que é 3, e o y do centro, que é 1, fazendo toda a nossa continha, vimos que no numerador deu 0, 0 dividido por qualquer número que não seja o 0 é 0, então, portanto, temos que a distância é 0. Se a distância é menor do que o raio, que é 3, nós dizemos que ela é secante. Na verdade, aqui ainda vai dar uma questão interessante. Já que a distância é 0, significa que a reta está passando pelo centro da minha circunferência. E no caso, para a reta U, da mesma maneira, pegamos a equação, substituímos no lugar do x3 e no lugar do y1, fazendo as nossas continhas, achamos que a distância do centro até essa reta deu 4. Como o nosso raio é 3, essa distância é maior que o raio. Portanto, essa nossa reta U, ela vai ser externa à nossa circunferência. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida ou ainda não estão se sentindo confortável, pega mais exercícios do livro e treina, porque são conceitos fundamentais dentro da geometria, que nós estamos trabalhando, a geometria analítica, que junta exatamente a geometria com a álgebra. E aqui nós temos uma observação, né? Quando a distância é igual, significa que são tangente. Quando a distância é menor, ela é secante. Quando a distância é maior, ela é externa, que a gente já foi falando durante o vídeo. Agora temos uma segunda prática, para a gente ver se entendemos mesmo o conceito. Observe a figura abaixo e determine a posição das retas RST em relação à circunferência de centro C. Eu quero saber qual vai ser a posição de cada uma dessas retas. Usando os conceitos, vocês vão resolver e a gente já volta a conferir para ver o que vocês chegaram à conclusão.
Então, pessoal, fácil, né? Desenho, quando é geométrico, normalmente é muito mais fácil a gente ver. Então, olhando aqui, nós temos a reta R, ela é o quê? Ela é externa. Por que que ela é externa? Quando a gente fala uma questão aberta como essa, a gente tem que fazer o quê? Dizer, a reta R ela vai ser externa, por quê? Porque a distância daqui até a reta vai ser maior que o raio, né? Já a reta A, ela vai ser tangente, porque a distância do A até o centro vai ser igual ao raio. E a reta T, ela vai ser secante, porque ela tem 2 pontos em comum. Então, 2 pontos em comum significa que ela é secante. Um ponto em comum com a reta, tangente. Quando ela não toca em nenhum ponto, ela vai ser externa à circunferência. Tranquilo? Moleza. Então, agora vamos a algumas dicas aqui. Se nós tivermos aqui, para determinar a posição de uma reta relativa a uma circunferência, substituímos uma das variáveis isoladas na equação da reta. Na equação da circunferência, obtemos uma equação de segundo grau. Fazendo a análise do discriminante dessa equação de segundo grau, determinamos a posição da reta em relação à circunferência. Se esse delta que der for maior que zero, significa que a reta ela é secante. Se o delta for igual a zero, significa que ela é tangente. E se o delta der negativo, significa que a reta é externa. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu as condições entre uma reta e uma circunferência quando ela é tangente, que a distância do centro até a reta vai ser igual ao raio, quando ela é secante, que a distância entre o centro até a reta vai ser menor que o raio, e quando ela é externa, que a distância entre o centro até a nossa reta vai ser maior que o raio. Então, nesse vídeo a gente discutiu exatamente sobre a posição da reta com a circunferência. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.